pessoal, olha, eu vim falar um pouco da palavra de Deus rapidamente, né? Em questão de uma palavra muito importante sobre a mãe de Jesus e sobre José, não é isso? Vamos lá para o capítulo 1 e o versículo 20. Bem assim, enquanto José estava pensando nisso, o anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: a virgem ficará grávida e terá um filho, e receberá o nome de Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou do sonho, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs o nome no menino Jesus. Aí, vamos lá, né? Maria e José. José estava um casamento contratado com Maria, né? Ele já estava para se casar com Maria. Vamos lá. Pela lógica, uma pessoa que vai se casar, ele quer ter o quê? Filhos. E para ter filho tem que ter relação. É isso? José já estava de casamento marcado com Maria, mas Maria tinha ficado grávida pelo Espírito Santo de Deus, bendito e fiel, né? Mas só que tem um porém, Deus ele não atrapalhou, né? José, depois que Maria teve o filho, né? José com certeza, tenho certeza disso, que José teve relações com Maria, né? Porque um homem se casa para quê? Para ter relações, não é isso? José foi um homem que muito honesto, muito dedicado a Deus, tanto ele como Maria. Maria foi uma mulher escolhida por Deus. Para quê? Para ter o Salvador. Por que ela foi escolhida? Foi porque ela era boa? Não. Foi porque, primeiramente, Deus escolhe as pessoas certas. É isso? Tudo na hora certa e do jeito certo. Vamos lá. Maria era uma mulher dedicada a Deus, tanto ela como com quem ela ia se casar, que era José. Maria foi escolhida porque ela estava de casamento contratado com um descendente do rei Davi. Você pode ver que quando o cego de Jericó diz Jesus, filho de Davi, ele não fala filho nem de José, nem filho de Maria, ele fala Jesus, filho de Davi. Então, vamos lá. Pela lógica, um homem quando se casa com uma mulher, até pessoas que não estão casados têm relações. E porque um homem que casou com uma mulher, um homem que, né, fez o que era certo diante de Deus, casou com uma mulher diante de Deus, ele ia tá errando nisso, tendo relações com uma mulher, né, como Maria, depois que o menino nasceu, né? A Bíblia diz que ele só teve relação com ela depois que o menino nasceu. Então vamos lá. Maria, né, uma das mulheres maravilhosas. Então você, meus amigos católicos, eu já fui católico, né? Não tenho nada contra vocês, né? Mas vocês têm que ler a Bíblia, analisar, porque Jesus disse assim: meu povo se perde por falta de conhecimento. Vamos lá. Quando um homem ele se casa com a mulher, ele quer ter o que? Filhos. E para ter filhos tem que ter o que? Relações. Um homem como José e Maria ia se casar para quê? Para ficar olhando um para a cara do outro? Não, com certeza não. José fez o que é certo diante de Deus. É tão provável que o anjo do Senhor disse a ele: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que está gerado nela é fruto do Espírito Santo. O próprio anjo de Deus falou para ele se casar com ela, porque depois
dela ter um menino, ele ia ter relações sexuais com ela normalmente. Então o homem nasceu para a mulher e a mulher nasceu para o homem, tá entendendo? Então, como é que ia ser um negócio pecaminoso se José, né, não fosse... Agora, se José não queria mais casar com ela, tudo bem, mas José casou com ela para quê? Isso é sem lógica. A pessoa casa com uma pessoa para ficar olhando para a cara dela, aí é diferente. Só se a pessoa for, nada contra a homossexual, mas só se a pessoa for homossexual, não quiser ter relações com mulher, aí é outra coisa. Agora, ele casou com Maria, ele queria, né, ter uma família. Então, depois que, com certeza, né, depois que Maria, né, teve um menino, como diz a palavra de Deus, e José só teve relações com Maria até o menino nascer, até que o menino não nascesse, né, como diz, né, está aqui escrito, porém não teve relações com ela até que a criança nasceu, e José pôs o nome do menino de Jesus. Então José teve relações com Maria depois, é isso. Então vamos lá. Depois desse acaso, está aqui escrito no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 7, diz bem assim: então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Então, se ela deu à luz ao seu primeiro filho, então ela teve mais depois. Por quê? Porque se fosse o único filho, Maria estava escrito: Maria deu à luz o seu único filho. Não tem escrito isso. Tem assim escrito, capítulo 2 de Lucas, o versículo 7, diz assim: então Maria deu à luz o seu primeiro filho, e enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para ele na pensão. Então, quando ela teve o seu primeiro filho, com certeza depois desse acaso aí, José, com certeza, né, depois do um mês ou 2, né, a mulher começa a ter relações normal com seu marido. Então, vamos lá, para o capítulo 13 de Mateus. Vamos ver se Jesus não tinha irmão ou irmã, né? Está aqui escrito, vamos lá, aqui ó, capítulo 13 de Mateus, e o versículo 55, que diz bem assim: por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Você vê, a própria palavra está dizendo que ele teve irmãos e irmãs. Teve 4 irmãos, né? Que é Tiago, José, Simão e Judas. 4 irmãos. E todas as suas irmãs. A Bíblia não fala quantas irmãs Jesus tinha, mas tinha. E todas as suas irmãs não moram aqui. Aí aqui voltando dois capítulos antes, né? Aqui no capítulo 12 e o versículo 46, diz assim: quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: escuta, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então o próprio Jesus está dizendo aqui em Mateus 12, 46 ao 49, ao 50, né, que fala que Jesus
tinha irmãos. Essa é lógica, minha gente. Jesus, né, não tinha irmãos, porque José era casado com Maria, né? E uma pessoa que casa, ele, naquela época de Jesus, a mulher que não fosse, né, não tivesse filho, era chamada de mulher amaldiçoada. E Maria não era amaldiçoada, né? É tão provável que a mulher de Zacarias, que era a prima de Maria, Isabel, era chamada de amaldiçoada porque não era estéril. Então, toda mulher que não tinha filho naquela época era chamada de estéril. Então, vão tirar por Ana também. Ana também era estéril. Também a mulher de Abraão também era estéril. Então, quando a mulher não podia dar filho ao seu esposo, aí naquela época era chamada de amaldiçoada. Mas Deus faz tudo certo e na hora certa. Então, José teve relações com Maria.